Saudação de paz, meus irmãos, a paz do Senhor, Pastor Bruno passando para retomar aqui sobre o caminho da pregação. Você já viu comigo como receber inspiração, como se fazer um esboço, como repartir esse esboço. E hoje eu quero deixar uma dica para você que está começando a pregar, para você que prega, 10 coisas que não se deve fazer na pregação e você deve ver todo final de semana na sua igreja. Coisas, trejeitos que a gente vê e que não é legal. Por exemplo, número 1, o irmão tá lá pregando, aí ele olha pro irmão que tá do teu lado e diga: a vitória é sua. Aí você olha pro irmão, a vitória é sua. Olhe pro irmão da esquerda e diga: a bênção está chegando, a bênção está chegando. Se você tem ainda uma convivência, uma amizade, se você conhece a pessoa que está do lado, tudo bem. E quando você está na igreja que você não conhece ninguém, que você não tem, sabe, abertura para falar nada, duas pessoas desconhecidas. Segundo, tem irmão que fica, olhe, cutuque o irmão, pegue na mão do irmão, sacode o irmão, saculeja o irmão. Imagina uma moça sentada do lado de um rapaz que não se conhece. Quem está no microfone coloca essas pessoas numa situação meio constrangedora, porque pegue na mão do irmão, sacoleja o irmão, cutuque o irmão, chute a perna do irmão. Eu já vi de tudo. Se esse irmão não glorificar, dá um chute na cara. Irmão, deixa eu te falar, você foi convidado para pregar. Você não foi convidado para animar a plateia. Pregar é uma coisa e performance de púlpito é outra. Eu sei que hoje se vende uma boa performance, né? Chega todo engomadinho, bonitinho, daqui a pouco tá nas fotos todo suado, né? Aquela coisa, nem consegui terminar de pregar. Performance de altar, e você não tá lá para performar, você tá lá para entregar uma palavra que Deus confiou a você. Então, primeira coisa que você não deve fazer. E outra, irmão, você faz que tá no altar. Quem tá pregando fala, cutuca o irmão. O público não gosta, irmão. Isso é chato. Cutuque, olhe, diga, fale pro irmão. Irmão, você não foi convidado para pregar? Você não estudou, você não tem uma mensagem de Deus? Entrega a mensagem de Deus. Tem irmão que fala, eu vou repetir que você não entendeu. Não, a igreja entendeu. É que você que prega esperava uma reação da igreja, a igreja não teve, aí você, não, eu vou repetir. Não, irmão, você não precisa repetir. A gente tem raciocínio, a gente tá compreendendo a mensagem. Então, o primeiro grande erro que eu vejo pregadores cometer é esse. Olhe para o irmão, diga para o irmão, cutuque o irmão. Segundo ponto, eu vejo muitas pessoas pregando e de vez ficar de frente para as pessoas, de frente para a igreja, ela fica de costa. Sábado mesmo eu estava numa igreja, não era o pregador fazendo, mas a moça que foi ministrar o louvor, ela cantou de lado e de costa, olhando para o tecladista. Então, percebe que a igreja não estava nem olhando para ela. Eu, particularmente, não entendi nada, porque ela estava louvando de lado e ficando de costa, e a gente não entendia o porquê ela estava fazendo isso. Então, meu irmão, fica aí a dica. Fique de frente para o público que te ouve. Se for fazer uma menção ou outra, olhe para trás, mas volte, fica com a sua atenção para o público, para a igreja. Não é legal ficar de lado. Imagina, eu conheço um pregador que é até amigo, ele mais prega olhando para trás do que olhando para a igreja. E isso é uma falta de educação com o público que te ouve, ficar de costa. Então, primeiro tópico aí, não cutuque, não diga olhe, não pegue. Irmão, pregue. Segundo, não fique de costa para a igreja. Terceiro, e você conhece. Tem pregador que a voz dele é de taquara rachada. Ele pega no microfone e a voz dele muda. Meus irmãos, nesta noite. Irmão, a sua voz é a sua voz, irmão. Não precisa mudar a voz, não. Procure um tom de voz, procure um ritmo de mensagem que você não tenha que se esforçar, se esgoelar de uma forma tão desproporcional que as pessoas ficam falando, meu Deus, ele deve estar tendo um ataque.
ao ponto do pessoal do sonoplasta, o pessoal do som tenha que abaixar o seu volume, tamanha intensidade. Então procure um tom de voz, procure iniciar com um ritmo, com uma frequência de palavras. Tudo isso vai ajudar as pessoas a entender a mensagem, a você captar a atenção das pessoas. Então, fica aí o meu toque para você, no tom da sua voz, na forma que você vai se posicionar. Se você falar de forma muito calma, muito tranquila, as pessoas dormem. Mas se você tiver uma frequência, tiver uma boa locução, você traz o público para te ouvir. Então, a quarta dica que eu quero dar para os irmãos aí, irmão, respeite o horário que foi te dado. A verdade é que tem igrejas que têm uma prioridade de ouvir a palavra. E tem igreja, irmão, que é o canta, alguém decanta. Mas a verdade é essa, se te deram 30 minutos, use os 30 minutos. Se te derem 1 hora, use a 1 hora. Tenha Bíblia, bagagem para tentar se adaptar a esses horários. Ah, eu tenho 20 minutos. Você não vai fazer uma introdução longa, já faz uma introdução e já entra no primeiro tópico, segundo tópico, se for preciso pular um tópico, já vai pro final. Mas assim, a mensagem que Deus colocou no teu coração precisa ser pregada. Você tem que conseguir se adaptar nos horários que você tem, que o pastor da igreja te deu. 5. O quinto tópico. Irmão, respeite o tema. Eu já fui pastor de igreja e às vezes a gente ora, jejua, sobe monte, pede para Deus confirmação. Um tema para festividade, seja de jovem, irmãs, do templo, seja lá qual for a festividade. Aí você ora, sei lá, cai Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Beleza. Aí você convida o pregador, passa o tema pro pregador, o pregador chega, e o que ele faz? Vamos abrir a Bíblia aí, Isaías, 1 Samuel, em Êxodo, pelo menos se pegar alguma coisa do tema e conseguir extrair em algum desses textos, beleza, mas às vezes sei lá, o tema é salvação, o cara vai falar sobre Davi, Golias, e o gigante vai cair, tarari, tarará. Demonstra que você está pregando uma mensagem que você já tinha guardada e que você não estudou o tema que te foi passado. Então, fica aí uma dica, estude o tema, se foi te passado um tema, pregue no tema. Deus quer falar algo acerca do tema. 6º ponto, se você estudou, leu livros, se você tem ferramentas de estudo, historiador, alguma coisa do tipo, se você for citar, irmão, não diga assim, ó, tá escrito, não, segundo historiador tal, porque isso dá referência, você não pode falar que tá escrito o que não está. Então, sempre cite a fonte, sempre cite o livro, sempre cite o escritor, para que você tenha uma oratória mais abalizada. Vamos para mais uma dica, ética. E quando eu falo de ética, é educação no falar. Eu posso usar, por exemplo, assim, Adão e Eva estavam nus no paraíso. Agora se eu falar assim, Adão e Eva andavam pelado. Olha que ambos significam a mesma coisa, mas uma palavra não tem uma conotação tão chula quanto a outra. Então tem a ética na postura. Se o pastor deixa o microfone no pedestal, você tem que pregar com o microfone no pedestal. Ah, pastor, mas eu gosto de pregar com o microfone na mão. Pastor, e não fala no microfone, fala no ouvido dele antes de você assumir a tribuna. Pastor, eu posso pregar com o microfone na mão? Outra, você vai terminar a mensagem, vai pedir para a igreja se colocar de pé? Pastor, no final eu posso pedir para a igreja se colocar de pé? Se você já falar com ele antes, ele vai ver que você é educado, que você foi um obreiro ensinado pelo seu pastor. Se você, sabe, tá pregando, tá no calor, o Brasil é um país tropical, isso acontece comigo. Eu quantas vezes não tiro o microfone de lado e falo, pastor, eu posso tirar o terno porque eu tô suando? Pastor, se ele falar sim, você tira, se ele falar não, você continua pregando. Mas não fala no microfone, com permissão do pastor, a igreja coloca de pé. Que permissão que você não pediu? Você tá falando no microfone, pastor, para não te frustrar, não causar nenhuma sensação estranha, ele vai deixar, mas
procura ser ético, educado, e quanto mais ético e educado você for, mais as portas vão se abrir, melhor será a aceitação das pessoas na tua palavra e no teu ministério. Tenho mais uma dica para você. Não use o microfone para desabafar, irmão. Essa é a dica número 8. Você foi convidado para pregar. E pregar não é desabafar. Por mais que a mensagem seja dura, seja de exortação, seja cajado, seja lá qual for a nomenclatura que você gosta de usar, é imprescindível que você use o microfone e o tempo que foi lhe dado para edificação do corpo de Cristo. É desnecessário atacar pessoas. Estamos numa fase agora de política. É desnecessário você ficar atacando A, B, direita, esquerda, de cima. Não, irmão. Altar é lugar para se pregar e adorar a Deus. Se você subiu para cantar, cante. Se você subiu para pregar, pregue. Mas desabafar é desnecessário, deselegante e com certeza ficará mais difícil de você voltar nessa igreja caso você tome essa decisão de desabafar. 9º lugar, não seja bajulador. Entenda isso, honrar é uma coisa, bajular é outra. Assumi o microfone, meus irmãos, a paz do Senhor. A leitura bíblica, 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 11. Enquanto você procura o texto em apreciação, louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, a liderança da igreja, o líder do departamento que te convidou, os obreiros da casa. Agora, e vai pro texto, irmão. Tem gente, irmãos, como é que prega na frente de pessoas tão gabaritadas, eu sou o menor da casa. E, irmão, e fica com aquela bajulação, sabe assim? Que fica desnecessário. Fica uma situação que você percebe que o camarada não está sendo sincero, ele está ali só tentando agradar alguém, sabe? Quando é verdadeiro, quando é honesto, não precisa falar muito. Pastor, muito obrigado por me ceder a oportunidade de pregar a palavra para esta igreja, a sua esposa, aos obreiros da casa, parabéns ao departamento em festividade do congresso, a liderança que me convidou, Deus os abençoe, mas e prega, irmão, vai para cima, prega o texto, vai para a guerra, dá lugar para o Espírito Santo, seja inspirado por Deus. Agora, tem gente que bajula, irmão, principalmente o pastor. Agradecer ao pastor, ao pai do pastor, à irmã do pastor, à mulher do pastor, e começa a bajular, que fica desproporcional. Você vê que não é algo verdadeiro. Procure ser simples, educado, você é verdadeiro, for honesto e verdadeiro, você vai ter grande êxito. E para fechar aqui, irmão, o pastor geralmente, na Assembleia de Deus ou nas igrejas pentecostais, se coloca a igreja de pé, ora para receber o pregador. Irmão, você recebeu a igreja de pé, pelo amor de Deus, leia o texto, agradeça quem você tem que agradecer e não deixe a igreja 10, 15 minutos de pé. Meus irmãos, a paz do Senhor, aproveitando que todos estamos de pé, vamos abrir a Bíblia no capítulo tal, versículo tal, no livro tal. Agradece quem tem que agradecer, poder se assentar em nome de Jesus. Tem gente, irmão, que fica, e a igreja de pé. Aí as irmãzinhas que já é de idade, os irmãozinhos que já é de idade, já começa a ficar naquela academia de Jeová. Senta, levanta, senta e levanta. Então, eu te dei aqui 10 pontos, 10 tópicos que você pode estudar para melhorar aí a sua prédica, o seu sermão, a sua desenvoltura pregando. Espero que seja de enriquecimento espiritual para você e para o teu ministério. Eu vou deixar outros vídeos que nós estamos criando aqui no canal para você assistir. Me segue, curte, compartilha, tem muita coisa boa do céu vindo para nossas vidas. E se você gosta de pregar, tem essa chamada ardendo no seu coração, esse é o canal, aqui tem um caminho e Deus capacita
a quem tem essa chama por almas, essa chama pelo ministério. Se você ama o ministério, ama ganhar almas, você será capacitado por Deus para fazer uma grande obra. Fica com Deus, um forte abraço, Pastor Bruno, Deus te abençoe.